O inimigo não tem rosto. Como a guerra espiritual acontece sem você perceber. Você já sentiu que do nada tudo começou a dar errado ao mesmo tempo? Uma briga boba virou guerra. Um pensamento pequeno virou obsessão. Uma pessoa que parecia amiga virou veneno. E você, sem entender porquê, começou a se sentir mais fraco, mais cansado, mais perdido. Isso tem nome? E não é coincidência. A Bíblia chama isso de guerra espiritual. Os estoicos chamavam de batalha contra os próprios julgamentos. E a psicologia moderna chama de sabotagem invisível. 3 nomes diferentes, um único inimigo. E hoje eu vou te mostrar como ele age, sem rosto, sem aviso, sem trégua, e o que você pode fazer hoje para parar de perder essa guerra sem nem saber que estava lutando nela. Se você chegou até aqui não foi por acaso, fica até o final porque a última parte desse vídeo pode mudar a forma como você enxerga cada dificuldade da sua vida. O inimigo não usa rosto. Efésios 6, 12 diz uma das frases mais mal compreendidas da Bíblia. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Repara bem, não é contra pessoas. A maioria de nós vive brigando com o errado. Brigamos com o chefe que nos pressiona, com o parente que nos julga, com o amigo que nos abandonou na hora difícil. Gastamos energia, sono, paz, tudo isso lutando contra carne e sangue. Mas o verdadeiro campo de batalha nunca foi ali fora, sempre foi dentro. Os estoicos, 1000 anos antes dessa carta ser escrita, já tinham entendido metade dessa verdade. Epicteto dizia que os homens não se perturbam com os fatos, mas com as opiniões que têm sobre os fatos. Ou seja, a pessoa que te ofendeu não tem poder nenhum sobre você. O poder está no julgamento que você faz daquilo. Só que os estoicos pararam na metade do caminho. Eles entenderam que o campo de batalha é interno, mas não perceberam, ou não quiseram nomear, que existe uma inteligência por trás disso, agindo para manter você preso nesse ciclo. A Bíblia vai além. Ela diz que existe uma hoste, uma estrutura organizada, trabalhando exatamente para manipular seus julgamentos, suas emoções, suas relações. Não é filosofia abstrata, é estratégia. E estratégia de guerra tem um único objetivo: te desgastar até você desistir. As 3 armas invisíveis. Todo exército tem armas. A guerra espiritual também. E eu separei 3 que agem em praticamente 100% dos casos. A distorção do pensamento. A primeira arma não vem de fora. Ela nasce dentro da sua própria mente, na forma de um pensamento que parece seu, mas não é. Você não vai conseguir. Todo mundo está contra você. Você não merece isso. Já é tarde demais. Repare que esses pensamentos sempre chegam disfarçados de realismo. Nunca chegam gritando, eu sou uma mentira. Eles chegam sussurrando com uma calma quase razoável. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se guarda, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração aqui significa vigiar a porta de entrada dos pensamentos, porque todo pensamento que entra sem ser questionado um dia vira crença, e toda crença cedo ou tarde vira ação. Marco Aurélio escreveu em Meditações algo que parece ter sido escrito para esse exato momento. Nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Ele, um imperador com poder sobre um império inteiro, sabia que o verdadeiro trono a ser defendido era a própria mente. Se o inimigo controla o que você pensa sobre si mesmo, ele não precisa controlar mais nada. Você faz o resto sozinho. As pessoas erradas na hora certa. A segunda arma é sutil e dói mais, porque vem através de gente que você ama ou que parecia estar do seu lado. Não é sempre um inimigo declarado. Às vezes é um amigo de anos que, sem perceber, te puxa para baixo toda vez que você tenta subir. É um familiar que só sabe te lembrar dos seus erros.
É alguém que aparece exatamente nos seus momentos de fraqueza, oferecendo o consolo errado, aquele que não te fortalece, só te mantém preso? A Bíblia é direta sobre isso em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Não é sobre julgar pessoas, é sobre discernimento, a capacidade de perceber quem soma e quem drena. Sêneca escreveu para seu amigo Lucílio algo que resume isso com precisão cirúrgica. Convivemos com quem escolhemos e nos tornamos parecidos com essas pessoas, goste disso ou não. O inimigo sabe que é mais fácil te derrubar através de alguém que você confia do que através de um estranho que você já desconfiaria de cara. O cansaço programado. E a terceira arma é a mais silenciosa de todas, o esgotamento. Não é sobre trabalhar demais, é sobre nunca ter espaço para respirar. É a agenda lotada, o sono cortado, a mente que nunca desliga. Um corpo cansado toma decisões piores. Uma mente exausta acredita em qualquer mentira que a faça parar de sofrer, mesmo que essa mentira custe caro depois. Elias, um dos profetas mais fortes da Bíblia, que tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal sozinho, entrou em colapso um capítulo depois, em 1 Reis 19, pedindo para morrer debaixo de uma árvore. Não foi um inimigo externo que quase o derrubou, foi o cansaço. E o que Deus faz com ele? Não manda um sermão, manda comida, manda sono, e só depois manda uma pergunta. Isso é revelador. Às vezes a guerra espiritual não se vence com mais oração gritada ou mais esforço. Se vence com descanso, porque o inimigo aposta que você vai continuar lutando exausto até desaba. A diferença entre sofrer e ser forjado. Aqui chegamos no ponto mais importante desse vídeo. Existem dois tipos de sofrimento na sua vida. Um deles te destrói, o outro te forja. E a diferença entre os dois não está na dor em si, está no que você faz com ela. Tiago 1:2-3 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Repara na ordem. Primeiro vem a prova, depois vem a resistência forjada por ela. Não existe atalho. Os estoicos tinham uma palavra para isso: amor fati, o amor ao próprio destino. Não é resignação passiva, é a decisão consciente de usar cada obstáculo como material de construção, em vez de deixar que ele seja só destruição. Marco Aurélio escreveu a frase que se tornou a base filosófica do estoicismo prático: aquilo que impede a ação avança a própria ação, e o que está no caminho se torna o caminho. Isso significa: o obstáculo não é o inimigo da sua jornada. Muitas vezes ele é a própria jornada. Só que aqui está o cuidado que a filosofia sozinha não resolve, e que a fé completa. Nem todo obstáculo é para ser aceito como treino. Alguns obstáculos são ataques, e você precisa de discernimento para saber a diferença. Como saber? Pergunte: essa dificuldade está me afastando de quem eu quero ser? Ou está me forçando a virar uma versão mais forte de mim mesmo? Se a resposta for a primeira, é hora de resistir com tudo, orando, cortando, se afastando. Se for a segunda, é hora de atravessar, porque do outro lado dessa prova está a pessoa que você ainda não é. Efésios 6:13 dá a instrução final sobre isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, não é sobre vencer rápido. É sobre continuar de pé depois de ter feito tudo que estava ao seu alcance. A vitória muitas vezes não é a ausência de guerra, é continuar em pé no meio dela. A armadura prática. O que fazer hoje? Toda essa reflexão só serve se virar ação. Então aqui estão 4 práticas concretas, bíblicas, estoicas e comportamentais ao mesmo tempo, para você começar a vencer essa guerra invisível hoje. Filtrar o pensamento antes de crer nele.
Toda vez que um pensamento destrutivo aparecer, não brigue com ele. Apenas pergunte: isso é verdade ou é só medo disfarçado de verdade? Epicteto ensinava exatamente isso. Separe o que está sob seu controle do que não está. Você não controla o pensamento que chega, mas controla totalmente se vai acreditar nele ou deixar ele passar. Prática 2. Auditar suas 5 pessoas mais próximas. Olhe para 5 pessoas com quem você mais fala. Pergunte com honestidade: elas me fazem querer ser melhor ou me fazem sentir que ser mediano já é suficiente? Isso não é sobre cortar todo mundo. É sobre ter clareza de quem te fortalece e quem só te acompanha na queda. Prática 3. Proteger o descanso como se fosse uma ordem divina, porque, de certa forma, é. Deus descansou no 7º dia não porque estava cansado, mas porque descanso é lei, não luxo. Se você anda esgotado, você está lutando em desvantagem, mesmo sem perceber. Escrever o que você está enfrentando como se fosse um campo de batalha, não uma tragédia. Troque a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Pela pergunta: o que essa situação está tentando forjar em mim? Essa simples mudança de linguagem já tira você do papel de vítima e te coloca no papel de guerreiro. E guerreiro, diferente de vítima, tem estratégia. A verdade é essa: você não está sozinho nessa guerra, e ela nunca foi contra as pessoas ao seu redor. É contra tudo que tenta te convencer de que você é fraco demais, tarde demais ou pequeno demais para continuar. Todo pensamento que te diminui, toda pessoa que te drena, todo cansaço que te aprisiona, isso tudo é o mesmo inimigo, usando disfarces diferentes. Mas você tem uma armadura, tem discernimento para separar o que é prova do que é ataque, e tem, acima de tudo, a promessa de que quem resiste até o fim fica de pé. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que estava escondido, deixa o like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais gente que também está lutando uma guerra que nem sabia que existia. Se inscreve aqui no Seja Forte, porque toda semana a gente traz mais conteúdo assim: fé, filosofia e força, sem enrolação. E comenta aqui embaixo: qual dessas 3 armas mais atuou na sua vida esse ano? O pensamento, as pessoas ou o cansaço? Eu leio todos os comentários. E lembra, seja forte, porque o mundo precisa de gente que continua de pé.